Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp. Estamos aqui com mais um programa Alesp Conecta. Dessa vez eu vou bater um papo aqui com um técnico de futebol, né? Futebol nacional aqui, falar sobre futebol do Brasil. Eu estou com Arão Alves. Arão, tudo bem? Sérgio, tudo bem? Um abraço a todos os Prazer em recebê-lo aqui. telespectadores. O prazer é todo meu, a satisfação imensa e desde já me ponho à disposição para tratarmos do assunto em pauta que é o futebol. Tá sempre em pauta, né, meu amigo? Futebol, né, no mundo todo, né, mundial. Então é um assunto que a gente vai estar sempre em pauta, não tenha dúvidas. E eu queria que você falasse agora, primeiro eu queria que você falasse um pouco da tua história, né? Eu estou sabendo que você está lá no futebol chinês, né? Mas eu queria saber do teu começo aqui. Como é que foi? Você estava me contando aqui nos bastidores, a gente conversando ainda antes do programa, né? E antes da gravação. E eu queria que você falasse sobre o teu trabalho aqui no futebol brasileiro, no futebol nacional, né? Eu sei que você, inclusive, trabalhou com o nosso rei, né? Na verdade, eu nasci no futebol, né, devido ao meu pai ter sido jogador, então ainda peguei um pouco da sua carreira, o final. Então, esse ambiente do futebol que a gente tanto gosta, que eu tanto vivi e que é tão difícil para algumas pessoas que entram no futebol ter essa essência. Eu sou um felizardo que tive, como você falou, trabalhei ao lado do Pelé, o Pelé é meu padrinho, convivi com Edu, Clodoaldo, Coutinho. Então você vai colhendo uma experiência, aquelas resenhas que tem após os jogos de veterano. E eu sempre fui muito observador, sempre me interessei muito e, graças a Deus, a minha essência são essas pessoas que fizeram a história do futebol brasileiro. E joguei futebol, né, no Santos, na Portuguesa, me profissionalizei na Portuguesa e chegou um certo momento, entendi que as coisas não estavam da maneira como eu gostaria que estivessem e resolvi estudar, fui fazer educação física e iniciei meu trabalho em escolinhas, né? Uma escolinha do meu pai, que era o nome dele até, a Escola de Futebol Manuel Maria, e logo após teve uma parceria com Pelé, né? Aí virou Pelé, Escola de Futebol e Educação, e dali originou-se o Litoral Futebol Clube, que foi é um clube aqui da Baixada, que com objetivo de formação de atletas, uma vez que meu pai e o Pelé tinham feito uma dobradinha muito boa no Santos, com boas revelações, dentre elas o Robinho e muitos outros, e o Pelé resolveu apostar nisso. Teve um apoio de alguns empresários fortes aqui da Baixada, e logo em seguida a equipe começou a disputar os torneios, né? Que Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras disputavam. Eu tive, Uhum. graças a Deus, uma ascensão muito boa, uma campanha que nós fizemos chamou bastante atenção, e aí eu tive minha primeira oportunidade numa equipe profissional para jogar a segunda divisão do Campeonato Paulista, que foi o Jabaquara. Fizemos uma campanha muito boa também, quase subimos de divisão. No ano seguinte, eu fui convidado pelo professor João Paulo Medina, da Universidade do Futebol, para fazer uma entrevista para ser técnico do Sub-20 do Paulista de Jundiaí. Fui para o Sub-20, acabei passando na entrevista. Na sequência, subi para a equipe principal. Fomos vice-campeão da Copa Paulista Profissional de 2009. Em 2010, eu fui confirmado como treinador para o Paulistão da Série A, né, pelo Paulista de Jundiaí. Lá fiquei até a metade da competição. Desculpa, retornei ao Jabaquara, fiz mais alguns campeonatos e na sequência fui para o Santos Futebol Clube trabalhar no Sub-17, onde também tivemos bons frutos, o trabalho foi bom. Depois de 4 anos no Sub-17, subi para o Sub-20. E aí, nessa mudança de diretoria, que acontece em tudo quanto setor, todos os clubes, né? Decidiram por uma mudança. E eu já tinha um convite para a China. E em abril de 2018 eu saí do Santos. Em junho eu já estava
morando na China, trabalhando no Shandong Luneng, no Sub-19, lá não tem Sub-20, né? Acaba no Sub-19 e É. tô lá até agora. E como é que você deu, então, essa ida? Você está contando essa história, mas esse convite, né, de você ir para lá, como é que foi? Partiu de onde? De quem? Olha, eu fui com o Santos em 2017 para a China e nós fizemos um torneio lá, fomos muito bem. E lá eu tinha recebido um convite. Naquele momento eu não aceitei porque Uhum. eu estava acabando, tinha acabado de assumir o Sub-20, logo depois teria a Copa São Paulo de 2018 e a equipe estava formada, eu estava palavrado com o clube, então eu fiquei até o final da Copa São Paulo, né? Mas fui mantendo contato porque no final do ano teve eleições no clube e por incompatibilidade de pensamentos, de trabalho, que não vem ao caso, eu também já tinha tomado uma decisão de não permanecer. A gente entende que a gente tem para produzir, você tem que estar feliz e eu já não tinha mais aquela felicidade. E aí eu resolvi contactar, né, as pessoas da China na qual tinha interesse que eu fosse para lá. E rapidamente as coisas aconteceram e fui para lá. Voltei em janeiro para cá, né, para passar 15 dias e já estou 4 meses E e alguma ficou, né, meu coisa. amigo? Por causa dessa pandemia, ficou que é a mesma situação, não a vinda. Você veio de lá, o Caio tá na. Eu falei com o Caio Couto aqui, né? Conversei com ele, fiz um programa com ele também, e ele estava me falando isso, né? Há uma semana, meu amigo, para ir para a É China, verdade. aconteceu tudo isso exatamente. Agora, você tem, né, uma extensa carreira aí, né? E tudo acontece quando tem que ser, né? Você tem, pelo que eu estou vendo de você, você tem, Arão, uma visão muito boa das coisas, né? Você começou como jogador de futebol, aí você chegou numa outra coisa e falou, não dá mais, porque não é isso que eu quero. E você fez exatamente nesse convite que você recebeu, né? A primeira vez, em 2018, né? Que você falou que você estava lá, tudo. Foi lá como técnico, né? De futebol e recebeu esse convite e acabou não aceitando, né, o convite na época por outras coisas, né, e você parece que é muito centrado nisso. Isso é muito bom, né, para um profissional. Agora, o teu desempenho como técnico lá, isso que eu queria que você também falasse agora para a gente, né, como é que está a situação também do futebol lá na China. Olha, eu cheguei lá em 2018, né? E o campeonato já estava em andamento, a equipe não estava numa boa colocação. Eu tenho uma maneira de trabalhar assim, eu sou muito ativo, sou muito participante. E aquilo agradou muito os atletas, né? E rapidamente deram uma resposta. Isso aí é uma maneira minha de ser, não é que assim é o certo ou o errado. É uma maneira que deu certo lá. E os atletas sentiam essa necessidade de ter alguém que participasse com eles, que tivesse ali para passar alguma coisa, não só para passar o tempo, né? Porque às vezes a pessoa vai para fora do país, principalmente para esses países que não são centro do futebol, e eles vão com a cabeça de vim aqui para ganhar meu dinheiro e pronto. E eu fui para lá para deixar alguma marca, para deixar um legado. A gente sabe que é difícil, porque tem vários profissionais de vários de países do mundo, porém eu acredito no que eu faço, trabalho lá com muito entusiasmo e tive respostas. Esse ano, final do ano, subiu um atleta da nossa equipe para a equipe principal, coisa que nunca tinha acontecido, porque os atletas sempre vão para a equipe B ou são emprestados para equipes de menor expressão para que eles ganhem experiência. Esse ano saiu um diretamente, foi um fato que foi muito comemorado lá na academia de base, né? Então, assim, a gente tenta passar para o atleta o que eles esperam da gente, para os dirigentes o que eles esperam da gente. Eles querem alguém que vá lá, que realmente faça um trabalho, seja participativo, que leve alguma coisa. Nós temos uma responsabilidade por sermos um país que, apesar de não viver um momento tão bom, né, nós somos um país de referência no futebol.
Assim como eu acredito que o Brasil realmente é o país do futebol. Aqui está a melhor matéria-prima. Então, eu acho que a nossa responsabilidade, o brasileiro, quando vai para fora, ele tem com muita responsabilidade, ele tem que saber o que ele está fazendo e não ficar ali passando tempo. Ele tem que fazer a diferença. O que você falou eu concordo, mas tem um outro lado, né? Acho que o futebol brasileiro precisa ser melhor administrado, né? E isso eles fazem também lá na China muito bem, né? É impressionante. É o que falta também muito aqui no nosso futebol, né? Essa parte administrativa, né, do futebol, de administrar bem, essa coisa a gente sabe que o futebol envolve muito dinheiro, né? São patrocinadores, em tudo, inclusive está sendo prejudicado até pela falta de, né? Você vê aí que vários clubes aí não estão conseguindo manter, né, o seu elenco, os seus jogadores, né, por falta de dinheiro, por causa dessa pandemia, né? Isso afeta muito, né? Com certeza. Isso aí mexe a parte econômica, a parte financeira de qualquer equipe. Você sente lá na equipe mais baixa, não tem jeito. Mas eu não acho que seja apenas má administração. Quando a gente fala administração, é da parte administrativa do clube. Sim, mas eu vou Porque falar então gestão, você vamos pode dizer também. assim. A Eu falo gestão do mais de clube. questão de gestão, exatamente. Mas a Talvez eu não tenha administração colocado dentro muito do bem, mas campo, a gestão. sim, concordo completamente com você, mas a parte administrativa dentro do campo, eu acho que o Brasil está ficando para trás. Eu acho que o Brasil é, deu um chute no que vinha dando certo, deu um chute na sua essência. É, não sou contra capacitação nenhuma, muito pelo contrário, ela é necessária e se faz presente hoje na vida de qualquer profissional, porém a nossa essência está ficando de lado, né? Tem muitos estudos, muitas discussões, muitas salas, que os debates estão tudo em torno disso, mas as pessoas não estão conseguindo entender, observar que eles estão procurando o caminho mais difícil. Eles, quanto mais difícil for para alguém entender o que eles estão fazendo, mais satisfeitos ficam. Isso aí eu não estou generalizando, mas estou colocando de uma maneira que eu vejo num contexto bem grande. Então, assim, o futebol ele tem que ser estudado, mas ele tem que ter a simplicidade. O simples é difícil, o simples não é para qualquer um. E eu vejo que a gente está ficando para trás e, na minha opinião, na minha modesta opinião, é muito por conta dessa maneira que o futebol brasileiro vem se desenvolvendo. Estão esquecendo a essência, estão esquecendo as características do jogador brasileiro, sabe? O Brasil é um país que tem características diferentes, seus atletas têm características diferentes em relação ao mundo e sempre foi respeitado por isso. E estão moldando o atleta lá embaixo, nas categorias de base, para que ele seja um outro perfil de atleta. E eu não estou vendo vantagem, não vi ganho nenhum em relação a isso. Mas você fala em termos de outro perfil, como assim? Dá um exemplo, assim. Você está Barão. castrando o atleta. Hoje a gente Ah, tá. vê o atleta ele não tem mais criação. O atleta Uhum. brasileiro aquele irresponsável com a bola, que aí você vai colocando doses de responsabilidade naquilo. Você vai colocando comprometimento em cima desse trabalho e não estão deixando. Estão querendo que o atleta, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, eu não trabalho com categorias menores, mas eu gosto muito de trabalhar até com os maiores e para os menores é mais importante ainda é o atleta de 11 anos saber brincar com a bola, ele tem que se defender com a bola. Ele não pode se defender sem a bola. Ele não pode se defender se livrando da bola. Então você aprende, desenvolve habilidades brincando com a bola. Brincando, jogando. Isso aí eu estou falando crianças de 11, 10, 9, 8 anos. Brinca joguinhos, um contra um, dois contra dois. E aí você pega treinos de equipes grandes, os meninos de 11 anos treinando coisas que os caras de 20 e os profissionais têm que estar treinando. Parte tática, exaustivamente. Enfim, a criança ela perde o poder de criação
ela perde o poder de decisão e aí se torna um hábito. Ela vai crescer daquela maneira. Aquela fase que ela tinha para desenvolvimento ficou para trás. E uma vez que ela tenha ficado para trás, você não recupera. Ah, entendi. Então quer dizer que os adultos, né, vamos dizer assim, entre aspas, não têm essa, né, essa coisa da criança, de um garoto de 10, 11 anos, toda essa... Mas isso é falta de quê também, o Arão? Incentivo, será? Não, é falta de você ter um padrão que o brasileiro sempre teve. Hoje você. Cada equipe tem um programa de trabalho e dentro de cada programa estão querendo copiar outros. A cópia nunca é perfeita. A cópia, ela não adianta eu querer copiar nada que alguém faça, porque aquela pessoa que está fazendo alguma coisa, ela está fazendo porque ela quer chegar em algo. Então, assim, eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, assim, tem equipes que usam metodologia do futebol holandês, tem equipes que usam é, metodologia do futebol português, outras do futebol espanhol. E cadê o futebol brasileiro, que sempre foi tão respeitado, que sempre foi tão temido pelos adversários? Está ficando para trás. Então, isso aí eu acho que a gente tem que rever, né? Eu acho que mexe muito com o desenvolvimento da criança e o atleta, depois que ele chega nos seus 15, 16 anos, aquilo que ficou já não volta mais. Quer dizer, ficou ali para trás, ele não vai recuperar mais, não tem Não, não jeito, né? recupera. Mas Não tem eu queria jeito. até falar num assunto também que prejudica e muito, né, o nosso futebol, que é a questão de calendário, né, Aaron? O calendário também prejudica bastante. É um campeonato atrás do outro, tem aquela coisa toda, né? E o jogador às vezes chega estafado, né? Chega, né, tá cansado, tá complicado, é treino, tudo. Isso também não prejudica, como eu estou falando agora, é uma situação também que a gente precisa pensar, né? Isso talvez tenha feito com que o futebol brasileiro, né? Nosso futebol tenha menos aí rendimento, né? Vamos dizer assim. Isso é histórico, né? O calendário do futebol brasileiro acho que desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar disso. Aqueles campeonatos estaduais, que é uma parte romântica da nossa história no futebol, né? O Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, os outros campeonatos estaduais também, eles acabam atrapalhando, infelizmente. Aliás, eles acabam fazendo com que esse calendário fique muito cheio, né? Então, deveria ser revisto, de repente, algum outro modelo para que não se perca isso. Até por. Também sou saudosista, gosto muito do Campeonato Paulista, mas teria que ser de uma maneira que respeitasse, né, o limite do atleta. A gente às vezes ouve as pessoas falando, as mais velhas, antigamente se jogava tantas partidas, antigamente eu ficava o dia inteiro. Hoje a exigência física ela é maior, o atleta é mais exigido. Não quer dizer que o atleta de antigamente não jogaria hoje, muito pelo contrário, o atleta de antigamente se adequaria perfeitamente ao futebol moderno e com o diferencial da qualidade que existia, que era maior, a parte técnica do atleta, no geral, era superior. Só que hoje o atleta ele é muito exigido fisicamente. Então ele entra no staff, a fisiologia auxilia muito isso, mas eu acho que tem que ser revisto, tem que se respeitar, né, essa condição física, esse limite que o atleta já vem demonstrando que ele está chegando ao longo desses anos e acaba gerando lesões, enfim, prejudica de uma maneira geral. Você fez essa comparação aí, mas eu te digo o seguinte: o atleta de antigamente, né? Vamos colocar na época do Pelé, vamos dizer assim, né? Não se tinha toda essa tecnologia que se tem hoje em termos de equipamento, né, Arão? Mas, por outro lado, o atleta é muito mais exigido hoje, não é isso? É o que eu falei. O atleta de antigamente ele jogaria perfeitamente hoje.
Primeiro pela qualidade técnica que, no meu entender, era muito superior. E a parte física, o ser humano ele se adapta a qualquer coisa, né? Qualquer obstáculo que você queira ultrapassar, você vai ultrapassar com treinamentos e principalmente hoje, né? Que os treinamentos são muito orientados, muito treinamento específico. Você tem uma parte de fisiologia muito forte, você tem a parte de preparação física muito forte, você tem a parte médica muito forte. O material que o atleta hoje usa é muito mais apropriado do que o de antigamente. Enfim, é uma gama de fatores que não dá para comparar. Mas a exigência hoje é maior. Isso aí não tem a dúvida. Antigamente o atleta era condicionado a correr 3 quilômetros. Eu digo na década de 70, 3 quilômetros numa partida. Hoje o atleta corre 10, 11 quilômetros numa partida. E com mais velocidade. Então, e esse calendário que a gente vinha falando, e ele estando muito pesado, ele acaba dando uma sobrecarga no jogador. O jogador sente. E eu acho que o Não, futebol é é o um único desgaste muito esporte que vem grande, né? sofrendo isso. Eu acho que o Exato, futebol o é o único desgaste é esporte muito que grande. sofre isso. É demais. Ao mesmo tempo que teve evolução em termos de materiais, em termos de conhecimento do corpo, também a sobrecarga aumentou consideravelmente. Ah, sem dúvida nenhuma. E como é que você está vendo hoje? Claro, antes da pandemia, né, não tenha dúvidas, né? O nosso futebol aqui, né, em comparação ao futebol, vamos dizer, chinês mesmo, né, europeu, né, o que que necessitaria essa mudança no nosso futebol para a gente se igualar, né? Porque você vê que você assiste uma partida de um futebol europeu, né? E compara com o futebol nacional, com tudo. Eu pelo menos fico impressionado, né? Eu que cobri muito futebol, é impressionante isso, de ver a capacidade deles, né? De agilidade, né? Eles são rápidos, né? O que você acha que falta, então, aqui para o nosso futebol no Brasil, para os nossos atletas, né? Terem mais. Você estava falando de condicionamento todo, né? De exercícios e tal, mas não é só isso, você sabe disso, né? Olha, eu acho que o futebol brasileiro, em relação ao futebol chinês, está muito na frente. Não digo em termos de organização, de estrutura, mas a qualidade técnica, na superioridade, Assim, não dá para comparar. O chinês ainda está dando os primeiros passos, né? Ainda tem muito tempo para. Não sei nem se vão conseguir chegar a essa excelência, mas mas eles investem, né, Arão? Eles investem, é impressionante. O Caio me contou, eles né, o investem. que eles estão fazendo agora é uma coisa impressionante. Eles pegam, né, essas crianças de 6, 7 anos de idade, cara, e já, né, um menino com 15 anos está jogando É, já barbaramente, é, né? Um troço. o comunismo é assim, né? O comunismo, É. a criança tem que estar no esporte desde cedo. E lá na academia, eles entram com 8 anos, vivem sozinhos num apartamento, se viram sozinhos, lógico que Então, orientado pelos professores. E, e aí chegam, né, passam a maior parte da infância longe dos pais. Eu não acho isso benéfico também, não sou muito a favor, só que o investimento é muito grande. Você tem, lá onde eu trabalho, tem quase 40 campos de treinamento que nenhuma equipe aqui no Brasil tem igual. Então, assim, investimento é altíssimo, só que o retorno não vai vir tão rápido igual eles imaginam. A qualidade técnica, a tomada de decisão do atleta é muito diferente da nossa. tem razão. Eles têm tudo isso, né? Mas eles não têm o que o nosso futebol tem, né, Arão? É Né? verdade. Aquela O essência, aquela europeu, coisa, né, do craque que nasce lá numa favela, lá não sei aonde. Pai, você tem vários exemplos, Romário, né, Edmundo, um monte aí de exemplos, é verdade. né, no nosso futebol. O cara que não tinha dinheiro para comprar uma chuteira, meu amigo. Eu, quando conheci Edmundo, ele, na época, antes de vir para o futebol paulista, ele jogando no clube lá de Vaz, ele não tinha dinheiro para comprar uma chuteira, meu amigo. Quando ele começou, você imagina, né? É verdade.
A origem do jogador brasileiro, em 95% é favela, né? Então, Uhum. isso já é uma diferença muito grande para a China. A China só joga futebol os que têm dinheiro. Os que são pobres não jogam. Então aí já está uma grande diferença. São outras necessidades, né? Aqui É, o é atleta verdade. jovem ele vê aquela como uma única chance dele poder tirar a sua família daquela situação. Eles veem o futebol como essa oportunidade. Então essa parte motivacional na China é diferente aqui. Aqui a gente consegue mexer com o atleta, mostrando que o futebol pode resolver a vida dele e da família. Lá na China eles não, já não tem muito É, quer isso, dizer, porque é, todos os quer dizer atletas que na têm China dinheiro. pobre não joga futebol, né, meu amigo? Não Pobre não joga, joga futebol. não Tá joga. aí, é bom de saber, é uma verdade isso, né? Quer dizer, não é como E aqui. Aqui assim, o cara sai, o garoto e sai é lá uma das coisas. da Desculpa, é favela uma das depois e se coisas. torna Então, um é grande uma das coisas jogador, que um a ídolo, gente vem tudo. Só falando. precisava saber administrar melhor, né, a carreira dele, que isso acaba não acontecendo aqui no Brasil, né? Justamente, isso aí é um grande problema. Isso aí é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que é o futebol de rua, né? Aquele futebol Uhum. sem regras, aquele futebol em campos irregulares, que a bola não corre reto, que a bola você tem a dificuldade de ter que é, progredir, andar com a bola e saber que a bola ela vai estar toda hora saindo do seu pé. Então isso aí desenvolve habilidade, desenvolve agilidade, desenvolve lateralidade, desenvolve uma série de coisas e que hoje a gente já não tem tanto aqui. Até em favela, você vai em favela, o campo lá é de grama sintética. Então o Brasil ele vem perdendo isso também. Por isso que anteriormente eu estava falando que as crianças, mesmo as que estão em clube ou em escolinhas, os professores ele tem que ter essa visão de que os atletas precisam também, aquelas brincadeiras que eles tinham, lógico, vai É, estar dentro de uma exato. escolinha, você tem que orientar, mas tem que deixar, porque ali Uhum. você trabalha criatividade, você trabalha uma questão de coisas que hoje a gente já não vê, os meninos vão muito cedo para os clubes e eles não têm essas vivências. Aquela malandragem que você aprende na rua, a bola cai É. debaixo do carro, aí você vai com o pé, agacha para tirar a bola debaixo do carro, aí sai pelo lado que o teu adversário não tá. Você fazer uma tabelinha com meio fio de uma rua, sabe? São coisas que não existem mais hoje. Eu, por É exemplo, eu joguei verdade. muita bola na rua, mas eu não deixaria meu filho, eu não deixo meu filho dar uma volta no quarteirão sozinho. Então, são É situações, complicado. épocas diferentes, mas que vem influenciando no futebol brasileiro. Tá bom. É. Agora, rapidinho, que a gente está encerrando o programa, Aron. Como é que fica, então, a tua situação aqui no Brasil? Como é que vai ficar essa situação tua? Você não está podendo voltar para a China agora? Olha, Sérgio, eu tenho todo dia eu tenho contato lá com o clube, né? Toda semana eu tenho que mandar um microciclo, uma programação de treinos. Todo dia eu confiro a carga que eles tiveram nos treinamentos, enfim, faço todos os cálculos que tenho que fazer aqui de percepções subjetivas, de esforço, enfim, de recuperação do atleta. Esse trabalho é como se eu estivesse lá, porém à distância. Meu contrato acaba esse ano, né? Uhum. E gostaria muito de voltar, evidentemente, porém eu acho difícil Vai pela. voltar, meu amigo. Mas o contrato acaba no meio do ano e a China está fechada para entrada. Então, não sei. É, Já vamos estou esperar. pensando também em alguma coisa por Tá bom. aqui, depois do do ano, e vamos ver o que Deus reserva para gente. Ô, coisas boas, pode ter certeza, tanto para você como para todos nós. E só para lembrar, Amém. o teu pai, Manuel Alves, não é isso? Manuel Maria. Que jogou. Manuel? Manuel Manuel Maria. Maria. Manuel Maria, esse que jogou com Pelé. Só para a gente lembrar, a gente É, começou falando dele, a tá gente certo. acabou não tocando no nome do teu pai, mas foi Manuel Maria que jogou ao lado do Pelé. Aron, É, obrigado, amigo, por essa entrevista, por esse bate-papo aqui. Né? Espero que dê tudo certo para você e com certeza vai dar. A gente vai sair dessa pandemia porque isso acaba. Um dia vai acabar. Né? Obrigado vai aí pela acabar e se Deus participação quiser, sua no programa. vai Hum. acabar e se Deus quiser nós vamos passar por isso
Vamos sair disso ilesos. E eu que te agradeço a oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a tua equipe toda. Foi muito gentil e sucesso aí para todo mundo. Saúde, se cuidem. Ok, você também, se cuide, amigão. Um abraço e até uma Um próxima vez. abraço. Esse, portanto, foi o Aaron Alves, técnico de futebol, que é técnico na China e está aqui no Brasil, né, preso por causa dessa pandemia. Né? Mas foi uma ótima entrevista, ele explicou bem o nosso futebol, como é que está aqui no Brasil. Gente, esse foi o programa Alesp Conecta de hoje. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.